Salve, salve galera, tudo bem? Bem-vindos à aula número 14 de Geometria Plana. Nesta aula nós vamos estudar área e perímetro de três figuras: quadrado, retângulo e paralelogramo. São três figuras com apenas duas fórmulas. Certo? Tudo bem? Então vamos aos estudos. Pessoal, áreas de figuras planas. 10.1, definição. O que é uma área, né? A área é a medida da superfície de uma figura geométrica, ou seja, o espaço bidimensional que ela ocupa. Então, eu tenho uma figura, por exemplo, um quadrado, o espaço que ela ocupa é a minha área. Tá bem? O cálculo dessa área depende do formato da minha figura. A unidade de medida é dada normalmente em centímetros quadrados ou metros quadrados. Eventualmente também tem quilômetros quadrados, decímetros quadrados, milímetros quadrados. O quadrado aqui, o 2 na minha potência, ele indica um espaço bidimensional. Ele indica que temos duas dimensões. Algo importantíssimo para relembrar: a soma de todos os lados de uma figura é chamado de perímetro. Então, quando um problema aborda perímetro, ele quer a soma de todos os lados. Ok? 10.2. Área do quadrado. O quadrado, que tem lados iguais e ângulos congruentes, dessa forma aqui, né? Eu tenho todos os lados iguais e todos os ângulos de 90 graus. A área do quadrado é dado pela fórmula lado vezes lado. Alguns livros abordam como L quadrado, né? Lado ao quadrado. Tudo bem, é a mesma coisa, né? L vezes L ou L quadrado. Então, se eu quero calcular a área de um quadrado, por exemplo, de lado 5 centímetros, basta eu fazer 5 vezes 5. A área daria 25. Se eu tenho um quadrado de lado 2, 2 vezes 2, área 4, e assim sucessivamente. Daqui a pouco, vamos abordar alguns exemplos. 10.3, retângulo. O retângulo apresenta os lados congruentes em pares e os quatro ângulos também congruentes, também iguais, sendo a área dada pela multiplicação da base pela altura. Então, dado o retângulo, que é essa figura geométrica aqui, ele tem os lados congruentes em pares, esse lado de cima igual ao lado de baixo, e a lateral igual a outra lateral, tá bem? Então, eu tenho base e base, altura e altura. E a área é dado pela base vezes a altura. Por exemplo, eu tenho um retângulo de base 10 e altura 2. A minha área vai ser dada pela multiplicação da base vezes a altura. Então, vai ficar 10 vezes 2, no caso, 20. Minha área seria 20. Tá bem? Mas vamos abordar com mais calma daqui a pouco. Paralelogramo. Apresenta lados opostos paralelos. Também é dado pela multiplicação da base pela altura. O paralelogramo, que na verdade é um retângulo meio de lado, assim, né, meio caidinho, ele tem esse lado paralelo a esse, ele tem as laterais paralelas e as bases paralelas. Tá bem? Só tem que tomar cuidado que agora a minha lateral ela não é a minha altura. A minha altura é a distância entre as bases. Tá bem? E a fórmula é dada também pela base multiplicada pela altura. Só chama atenção de novo, não confundir a lateral do meu paralelogramo com a altura do meu paralelogramo. A altura é a distância entre as duas bases. Certo? Então, essas são as três figuras. Vamos a alguns exemplos. Vamos lá, primeiro exemplo. Determine a área e o perímetro do quadrado de lado 5 centímetros. Tá bem? Então, eu tenho um quadrado de lado 5 centímetros. Se um lado é 5 centímetros, os outros também são 5 centímetros, porque ele é um quadrado e o quadrado tem todos os lados congruentes, lembra? Bom, vamos lá então. Cálculo da área. Lado vezes lado. Então, a minha área vai ser dado por 5 vezes 5, lado vezes lado. Ou lado ao quadrado, dependendo do problema, né? Dependendo do livro abordado. Então, a minha área é 25 centímetros quadrados nesse caso, porque a unidade trabalhada é centímetros. Facinho, né, pessoal? Basta pegar o valor da minha lateral e multiplicar ela duas vezes, 5 vezes 5. Vamos fazer agora o cálculo do perímetro, lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, temos perímetro igual a 5 mais 5 mais 5 mais 5, porque eu tenho 4 lados valendo 5, então fica 5 mais 5 mais 5 mais 5. Ou seja, o meu perímetro é 20. A soma de todos os lados dá 20 centímetros. Então, área lado vezes lado,
perímetro, soma de todos os lados. Mais um exemplo. Um terreno retangular tem 200 metros de comprimento e o perímetro dele é igual ao do outro terreno quadrado que tem 165 metros de lado. Calcule a largura desse terreno retangular. Bom, vamos tentar desenhar para entender o problema. Eu tenho um terreno retangular, 200 metros de comprimento. Então, tem 200 metros de comprimento num terreno retangular. Como ele não me falou a altura, eu vou colocar como x a minha altura, certo? E eu tenho um outro terreno quadrado de lado 165 metros. Então, tem terreno quadrado de 165 metros de lado. Tá bem? E ele falou que o perímetro de um é igual ao de outro. Ou seja, o perímetro desse quadrado é igual ao perímetro desse retângulo. Tá bem? Seguindo então. Foram comparados dois terrenos, né? Como a gente já viu. O quadrado, que tem o perímetro 165 mais 165 mais 165 mais 165. Lembrando que o perímetro desse quadrado é igual ao perímetro do retângulo. Somando eles, eu tenho 660, né? 165 com 165 dá 330, com 330, 660. Se o meu quadrado tem o perímetro 660, eu sei que o meu retângulo tem o perímetro 660. E daí fica fácil de descobrir a altura. Vamos lá. O retângulo tem 200 metros de comprimento e o perímetro é 660, certo? Então, o perímetro, que é 660, vai ser igual a 200 mais 200 mais x mais x. Ó, 200 mais 200, x mais x, que é a soma de todos os lados. Ou seja, eu vou ter 200 mais 200, 400. Passando para o outro lado, fica 660 menos 400. X mais x fica 2x. Certo? 660 menos 400 vai ficar 260. Então, vou ficar com 260 igual a 2x. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vou ficar com 260 divididos para 2 igual a x. Logo, tenho x igual a 130. Ou seja, a altura desse retângulo, ou largura, como ele comentou aqui, né? Ou largura dele, que é a mesma coisa, vale 130 metros, que é o valor do meu x. Certo, pessoal? Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Se quiserem mais exemplos, também podem colocar nos comentários. E até a próxima, pessoal. Valeu, até mais!